Olá, pessoal. Então voltamos aqui para estudar um pouquinho sobre átomos e ligações químicas, tá? Então, a segunda parte dessa aula, esse estudo é mais uma revisão sobre conteúdo, né? Que visa aí o conhecimento básico para que a gente possa estudar a respeito de estruturas cristalinas, tá? Que na verdade é o objetivo principal dessa aula, tá? O objetivo nosso aqui não é se aprofundar na atomomística, nos estudos a respeito de átomos, ligações químicas, enfim. Bom, então a matéria, né, é constituída de partículas extremamente pequenas que são denominadas de átomos. Tá? Então, mesmo antes de Cristo, né, alguns filósofos já pensavam a respeito do átomo em si, né? Então chegava-se em diversos pensamentos, em diversas conclusões, que à medida que eu for diminuindo cada vez mais essa matéria, né, eu vou chegar em um determinado momento que essa matéria vai ficar indivisível, ou seja, há uma partícula muito pequena, não visível, na qual eu não consigo mais dividir. Né? Então esse conhecimento já é antigo, antes mesmo de Cristo, tá? Mas o estudo em si, que chegou à conclusão do átomo ser uma partícula muito pequena, por hora aqui vamos pensar que, que indivisível, é um conhecimento, se a gente parar para pensar ao longo da história, relativamente novo, né? Principalmente com o advento da eletricidade, se chegou às conclusões que a gente tem como mecânica quântica, né? De, por exemplo, elétrons orbitar em subníveis de energia, tal, que rodeiam, né? Que circundam um núcleo atômico. Né? Esse modelo em si é um modelo novo, relativamente novo, né? Que foi contemplado aí por diversos pesquisadores, tá? Bom, dentro desse modelo atômico tanto estudado, né, a gente tem alguns mais clássicos, que eu nem acabei nem colocando todos aqui, né? Acabei colocando aqui o de Rutherford e o de Niels Bohr, que foi, na verdade, uma aperfeiçoação do Rutherford. Mas tem o modelo de Thomson, né? Que era, em ensino médio, a gente é, estuda como modelo lá de pudim de passas. Acho que você que está vendo esse vídeo lembra desse modelo, né? Qual era o modelo de Thomson? Então ele acreditava que ter uma partícula indivisível e essa partícula tinha incrustado, nessa partícula positiva, tinha incrustado a eles uma partícula negativa, com analogia aí às passas no pudim. Tá? E, e Thomson acreditou que esse modelo, até aquele momento, era o modelo mais razoável. Né? Rutherford criou, né, fez um experimento bastante interessante para tentar comprovar esse modelo de Thomson, né, na qual, a princípio, as partículas eram indivisíveis e tinham incrustadas junto a elas, né, essas partículas menores negativas, tá? E aí Rutherford criou um experimento que também todo mundo vê no ensino médio, que é aquele experimento que tem lá urânio, não lembro agora o elemento, mas tem um elemento radioativo numa caixa de chumbo, né? E esse elemento radioativo gerando lá umas partículas alfas, né? Ele bombardeia uma lâmina fina de ouro, né? E aí ele vê como essas partículas alfas, né? Se comportam ao bombardear essa folha de ouro, tá? Uh, Rutherford ele imaginava naquele momento que todas essas partículas alfas, né, fossem atravessar essa folha de ouro, tá? Mas ele percebeu que não foi isso que aconteceu, que em determinado momento, né, ele tinha algumas partículas sendo é, voltando de encontro, algumas sendo refletidas, né, ou seja, encontrava alguma barreira, encontrava uma direção diferente àquela que ele imaginava, tá? Então, essas partículas que voltavam, ou que era de alguma forma induzida a uma nova direção, fez com que Rutherford percebesse que o modelo de Thomson ele não estava completamente correto, né? Que haveria
um determinado espaço entre essas partículas, né, na qual a energia era diferente a energia externa era diferente da energia central, tá? Bom, então a ideia de Rutherford, diferente de Thomson, era que os elétrons não estavam mais grudados incrustados no modelo atômico ou ainda incrustados no núcleo atômico positivo, né? Mas sim que esses elétrons circundavam esse núcleo atômico, tá? Bohr complementou esse modelo de Rutherford quando, a partir do momento, ele determinou que haviam níveis de energia diferentes para essa eletrosfera, né? Para esse lugar de órbita dos elétrons. Rutherford não imaginava que, pelo menos até então, apesar dos estudos serem complementados, né? Rutherford, naquele momento, não acreditava nessa hipótese, né? Mas com o Bohr, né, em alguns anos depois, juntamente com o Rutherford, eles estudaram juntos, uma parte do trabalho de Bohr foi com o Rutherford, e aí eles conseguiram identificar que os elétrons tinham órbitas bem definidas para que esses elétrons circundassem, né, o núcleo atômico, tá? Diferentemente do modelo da ideia inicial de Rutherford, tá bom? Niels pensou nisso, Bohr pensou nisso porque pela ideia da mecânica clássica, né, se essa partícula está girando, em algum momento ela vai perder energia, em tese pelo menos, e encontraria o núcleo atômico, né, e aí ia entrar, sei lá, ia extinguir esse átomo, ia acontecer alguma coisa, né? Então, e na verdade eles sabiam que isso não acontecia, mas não sabia como provar, né? Bohr conseguiu provar em 1913, isso com o experimento de Bohr, tá? Bom, eu não vou ficar falando muito disso, já falei até bastante. Tem bastante vídeos interessantes a respeito do estudo de modelos atômicos no YouTube, né? Tem até um, se eu não me engano, do History. Então, quem quiser estudar, é legal, é um negócio interessante para estudar, para ver. Então, é só aproveitar que está no YouTube aí e procurar, tá bom? Bom, então o modelo que a gente está vendo aqui é o modelo Rutherford-Bohr, tá? Rutherford com a ideia dos elétrons circundar o núcleo atômico e Bohr mais com a ideia de ter uma posição definida, né, estável do ponto de energia, né, que circundam o núcleo, tá? Então, o modelo que a gente conhece hoje é o modelo que eu tenho um núcleo atômico com prótons e nêutrons, né? O prótons de carga positiva, né? E os nêutrons de carga neutra e os elétrons que circundam em órbitas pré-definidas, né, com carga negativa equivalente à carga positiva dos prótons. Tudo bem, pessoal? Bom, então é esse modelo aqui que a gente está acreditando, tá? Esse desenho aqui ele não é tão real do ponto de vista do que acontece, porque, na verdade, se o núcleo atômico fosse desse tamanho que está aqui, esses elétrons estariam muito mais afastados do que estaria nesse desenho, de fato, né? Alguns livros dizem que se o núcleo atômico estivesse no meio de um campo de futebol, a arquibancada mais externa seria onde estaria circundando os elétrons, tá? Então a verdade é que um raio atômico, a gente vai estudar isso bastante, né? Eu vou falar bastante sobre raio atômico, né? Quando a gente fala raio atômico, eu estou estudando a parte mais externa né, de órbita desses elétrons, eu não estou estudando o centro do núcleo atômico, tá bom? Bom, e aí volta algumas coisas que eu vou passar meio rápido aqui, mas só para recordar, tá? Que é importante. O número de massa e o número de prótons, né? O número de massa, quanto pesa, né, um átomo? O átomo tem peso? Obviamente tem um peso, né? Esse número de massa, abre aspas, esse peso do meu átomo, né? Ele vai ser a somatória das duas partículas, subpartículas, na verdade, que têm um peso, né? Que são mais, abre aspas, mais pesadas, que é o prótons e nêutrons, tá? Então, os elétrons têm um peso? Tem, mas é ínfimo perto do peso do núcleo atômico, tá? Já o número atômico, normalmente dado pela letra Z, é o número de prótons de um átomo, tá? E aí é interessante a gente lembrar que um átomo que é considerado eletricamente neutro, né, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Tudo bem?
E Z é o número de prótons. Pessoal, é importante isso também, quando a gente pensa lá em ligações químicas e depois também quando a gente pensa em arranjo cristalino de uma maneira geral, tá? A gente lembrar que esse átomo ele vai ser considerado estável quando o número de elétrons que está circundando o núcleo atômico ter a somatória da sua carga elétrica igual à somatória da carga elétrica do núcleo dos prótons, né, do núcleo do meu átomo, tá bom? Então, isso é condição natural, né? Se porventura não tiver igual, a gente tem uma condição de instabilidade na qual há uma predominância desse átomo em si querer formar uma ligação química, por exemplo, né? Bom, e aí, normalmente os livros trazem como a representação na tabela periódica do átomo em si nesse seguinte esquema, né? Então eu tenho lá o X, que na verdade seria o símbolo químico qualquer, né? Em cima representando o número de massa, embaixo o número atômico, o número de prótons, né? E podem ter outras informações também, raio atômico, por exemplo, né? Dependendo da tabela que você for usar aí, né? Se é metal, se não é metal, raio atômico, densidade, enfim, dependendo da tabela. Mas o clássico é o número de massa e o número atômico, tá bom? A gente tem também o que a gente chama de isótopos, átomos isótopos, átomos isóbaros e átomos isótonos, que na verdade é só quando esse átomo tem alguma coisa em comum com o outro, tá? Então, os isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons e números de nêutrons diferentes. Portanto, ele não apresenta o mesmo número de massa. Então, se os prótons são iguais e o número de nêutrons é diferente, então eu tenho um balanço diferente no núcleo atômico, isso significa que a massa desse átomo ela vai ser diferente, tá? E aí tem alguns exemplos, isótopo 12 do carbono, isótopo 13, isótopo 14 do carbono, que é a forma que o carbono pode ser encontrado, né? Também como forma de isótopo, né? Muito conhecida essa ideia de isótopo de carbono aí para datação de períodos, né? Se você tiver curiosidade, escreva aí datação por carbono 14 ou datação por carbono, vocês vão no Google, por exemplo, que tem bastante coisa explicando a respeito, mas é um dos jeitos que tem aí para identificar, por exemplo, na verdade para estimar uma data qualquer. Bom, isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa e diferentes números atômico e de nêutrons, tá? Bom, vamos ver esse exemplo aqui para ficar mais fácil. Eu tenho aqui o exemplo do brômio e o criptônio, né? E aí eu tenho o número lá em cima, 79 de massa, tá igual para os dois. E aí eu tenho o número de prótons embaixo diferente, um é 35 e um é 36. Ora, portanto, para dar 79, que é o mesmo número de massa, obviamente, o número de nêutrons aqui é diferente de um para o outro, né? Então, isso é um exemplo de isóbaros, né? Átomos diferentes, porém, que apresentam massa iguais, ou seja, eles têm o mesmo peso em si, né? Mas o seu número de nêutrons não é igual, tá? E isótonos, que são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons e diferentes números de massa atômica. Vamos pegar esse exemplo, olha, o carbono tem 6 prótons, nitrogênio tem 7 prótons, portanto, ele tem aí o número de prótons diferentes, tá? E nêutrons, o carbono tem 6, o nitrogênio tem 6, e o número de nêutrons dos dois é igual. Portanto, a massa dos dois, a massa do carbono 12, a massa do nitrogênio 13, tá? Então, eles têm o mesmo número de nêutrons, porém, como o próton é diferente, a massa é diferente, tá? Isso é isótono, tudo bem? Bom, passado por isso, a gente entra mesmo na eletrosfera, tá? A eletrosfera, então, vai ser, na verdade, né, a região de órbita dos elétrons, na qual circunda o núcleo atômico. Eu tenho um núcleo atômico, né? E em volta desse núcleo atômico eu tenho a eletrosfera, que é onde os elétrons se movimentam ao redor desse núcleo de uma forma bastante estável, né? Então eles rodeiam
o núcleo, tá? Esses elétrons, eles gostam de ficar ali, né? Rodeando o núcleo atômico. Eles só saem dessa posição para outra camada de elétrons se porventura eu der energia para esse atômico, né? Para esse núcleo atômico, para esse átomo em si, para que o elétron consiga saltar, né? Ou retornar para algum nível de energia, né? Para alguma camada aqui dessa eletrosfera, tá? Bom, um átomo, então, ele é eletricamente neutro, que é o estado fundamental, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. A gente viu isso e volta a falar que isso é importante, tá? Quando o átomo ganha ou perde um elétron, né? Por exemplo, numa formação de uma ligação iônica, né? Ele vai receber um nome, tá? Genericamente é um íon. Então, um íon vai ser um átomo que tanto faz se ganhou ou se perdeu elétrons, tá bom? Lembrando que ganhar e perder elétrons aqui, estamos pensando na última camada de valência, tá bom? Cátion, então, é um átomo que vai perder elétrons e ele vai ficar eletricamente carregado, tá? Como um elétron positivo. Como um átomo positivo, na verdade, tá? Então, quando o átomo perde um elétron, ele fica carregado positivamente. Quando um átomo ganha um elétron, ele recebe o nome de ânion e ele vai ficar carregado negativamente, tá? Novamente, perde elétron, fica carregado positivo, cátion. Ganha elétron, fica carregado negativo, ânion, tá bom? Bom, dentro dessa camada de órbitas dos elétrons, né, eu não tenho apenas uma via, né, uma via de elétrons que circundam o núcleo atômico, né? Uma eletrosfera única. Na verdade, a eletrosfera ela é composta por várias camadas e subníveis de energia, tá? Essas camadas a gente aprende lá no ensino médio, né? Que sai da camada K até a camada Q, né? K, L, M, N, O, P, Q. Então, tem os vários níveis de energia, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis de energia. E aí o número máximo de elétrons que cabe em cada uma dessas órbitas, em cada uma desses níveis de energia, dessas camadas, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2, tá? Bom, e Linus Pauling fez um diagrama, né? Representando esses níveis e esses subníveis de energia, descrevendo então, né, o sentido aí dos níveis de energia, que para nós aqui assim é importante, mas eu vou me limitar aqui a apenas comentar com vocês. A gente não vai fazer nenhuma análise atômica, né, desenvolver nenhum diagrama, nenhuma análise de subníveis de energia de átomos quando a gente faz exercício no ensino médio, tá? A ideia não é essa, não. Bom, então subnível de energia SPDF, eu vou variar o número de elétrons 2, 6, 10, 14, né? E aí eu tenho diversas camadas, e aí eu tenho o sentido da seta do níveis de energia, né? 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, né? E assim sucessivamente. Lembrando que cada uma desses números aqui representam uma órbita, uma camada, né, dessa minha eletrosfera, tá? Bom, pensando que um átomo, ele não se encontra, obviamente, nem todos os átomos é encontrado na natureza de uma forma estável, ou seja, que o seu número de prótons seja igual ao número de elétrons. Alguns átomos se encontram com esse número, né, associado à sua camada externa, ou com um número maior de elétrons ou com um número menor de elétrons para sua estabilidade, o que faz com que esse átomo esteja propício para uma ligação química, para formar um composto qualquer, né? E aí a gente entra em ligações iônicas. As ligações iônicas são um tipo de ligação química baseada na atração eletrostática entre dois íons carregados com cargas opostas. Exemplo, entre um átomo de metal. O metal, de uma maneira geral, tem uma grande tendência a perder elétrons, tornando um íon positivo ou um cátion. Já um ametal é o inverso. Ele possui uma grande tendência a ganhar esse elétron, né? E tornando aí um íon de carga negativa ou um ânion. Isso ocorre devido à grande
a sua grande afinidade eletrônica. É o exemplo mais comum que a gente encontra, né? É a ligação química do cloreto de sódio, sal de cozinha nosso, né? Então veja, o sódio e o cloro, tá? Se a gente for pensar no sódio, ele tem 2 elétrons na camada K, 8 na L, M1, né? E o cloro 2, 8, 7, KLM, né? Então perceba o seguinte, o sódio ele tem um elétron lá, abre aspas, né, sobrando ou sozinho na última camada, tá? Se a gente parar para pensar, na terceira camada, ele não queria ter 1, mas sim 18, né? Ele tem 2, 8 e tem 1. Bom, e o cloro tem 2, 8 e 7 na terceira camada. Se a gente pegar aqui na terceira camada, do ponto de vista da estabilidade, ele deveria ter 18, né? Para se tornar estável ou eletricamente neutro, né? Então veja, o que acontece? Então quando a gente aproxima os átomos de cloro e de sódio, há uma tendência, por questões de estabilidade, do sódio doar esse elétron da sua última camada para o cloro, tornando o cloro teoricamente mais estável, com um número maior de elétrons na sua última camada, e tornando o sódio também estável, já que ele perderia, né, esse elétron e ficaria com a sua última camada de elétrons preenchida. Então, essa é a ideia da formação do cloro. É óbvio que isso acontece de uma forma, numa certa distância aqui, né, entre o cloro e o sódio, tá? Então essa ligação iônica, né, ocorre justamente quando eu tenho um átomo que tem tendências a perder elétron, não necessariamente precisa ser um, né? E átomos que têm a tendência a receber esse elétron em contrapartida, normalmente um metal e um ametal. A ligação covalente, diferente da iônica, onde há uma doação e recebimento e recepção desse elétron, aqui há um compartilhamento de elétrons, né? Mas o objetivo em si é o mesmo, para tornar mais estável, né, essa ligação, tá? Esse composto, né, essa molécula, se for o caso. Bom, essa ligação covalente ou molecular é aquela onde os átomos possuem tendência a compartilhar elétrons da sua camada, da sua última camada ou da sua camada de valência. Então vamos ver aqui a ideia da água, né, que a gente conhece também, que a gente aprende na escola, o H2O. Então, no caso da água, eu tenho o hidrogênio e o oxigênio, 2 hidrogênios, né, e o oxigênio, tá? O hidrogênio ele tem um elétron na sua última camada. Na verdade, ele tem uma única camada que tem um elétron, né? E o oxigênio tem 8, tá? Então, quanto que seria para esse hidrogênio ser estável? Se a gente pegar lá, a gente vai ver que seria 2 elétrons, né? Que caberiam nessa única órbita aí da eletrosfera do nosso hidrogênio. Então, a partir do momento que eu aproximo o hidrogênio, há uma tendência do hidrogênio compartilhar um elétron do oxigênio, para que ele fique com 2 e fique estável. Da mesma forma, isso ocorre do outro lado, né? Formando uma molécula da água, tá? Então, a molécula da água nada mais é do que o hidrogênio e o oxigênio estando ligados por ligação covalente a fim de manter uma estabilidade aí dessa molécula, desse composto, tá? E por fim a gente tem a ligação metálica. A ligação metálica é a que ocorre nos metais através de nuvens de elétrons. A ligação metálica em si, né, ela não é uma ligação direcional, vamos dizer assim, como a iônica e covalente, porque não há exatamente um elétron específico que está sendo compartilhado com o outro, mas sim toda a nuvem de elétrons está compartilhada com a nuvem de elétrons do vizinho de uma maneira aleatória, tá? Então, é uma ligação que ocorre entre os elétrons, entre a nuvem eletrônica do meu metal, não de forma específica, de uma forma aleatória, tá? Então, esse seria o caso da nossa nuvem de elétrons ou de ligação metálica. Tudo bem, pessoal? Então, para não ficar muito grande esse vídeo, eu também vou parar por aqui como vídeo 2 dessa aula, tá? E aí, em seguida, eu já gravo aqui a aula de estrutura cristalina, tá bom? Então, até breve. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo de revisão básica de química, tá bom?
Tchau, pessoal, até breve.